vídeo de hoje é para todo mundo que gosta de literatura nacional, que gosta sempre de estar descobrindo novos livros, novos autores. Tem muita coisa boa na literatura nacional, muita coisa que a gente não conhece, muitos autores novos. Isso tudo porque eu vim falar desse livro aqui, Por uma Vida Qualquer, do Jean L.L. Parelada. Vou deixar também a capinha colorida aqui do lado. E como vocês podem ver, a capa já diz muita coisa pra gente, né? Pois é, esse livro tem uma pegada um pouco mais pesada, um pouco mais dramática. E a história fala muito de dor, fala de sofrimento e também entra por uns caminhos mais psicológicos, coisa que eu gosto demais. E na verdade, em Por uma Vida Qualquer, a gente acompanha duas histórias que caminham de forma paralela. Então a gente começa conhecendo a Roseli, que é uma mulher de meia idade, casada, tem 2 filhos grandes que já saíram de casa, e no começo, assim, a gente meio que acha que ela não bate muito bem da cabeça, sabe? Às vezes parece que ela alucina um pouco, mas à medida que a história avança, a gente entende o que acontece com ela, porque na verdade ela sofre muito nas mãos do marido, que é o Osvaldo, porque assim, né, o Osvaldo faz de tudo pra tornar a vida da Roseli um inferno. Ele tem várias amantes, e essas amantes ficam ligando pra casa dela e ficam falando com a Roseli, provocando ela. E tudo isso é meio que tramado com o Osvaldo também, né? De ele combinar com as amantes, de, enfim, infernizar a esposa dele. Essa esposa que ele não tem uma relação, assim, de respeito, sabe? Ele maltrata muito, ele mostra muito desprezo, né, com relação a Roseli. E também ele se aproveita, né, pelo fato de ela ser completamente submissa a ele, né? Então ela não reage. Ela sofre muito, né, porque o Osvaldo, ele tem várias amantes. A desculpa dele é uma suposta frigidez da Roseli, né? E além desses abusos do Osvaldo, né, desses abusos morais, ele também faz muitas coisas com o objetivo de fazer a Roseli acreditar que ela tá perdendo a razão, que ela tá ficando meio louca, sabe? Então, assim, é bem cruel o que ele faz com ela. E a Roseli, coitada, ela sofre calada, ela vai aguentando os dias nas mãos desse marido. Ela, inclusive, tenta suicídio algumas vezes em vão, até que por acaso ela conhece um psicólogo, né? E começa uma terapia que vai mudar a vida dela e vai mudar também a relação dela com esse marido. Como eu disse, né, nesse livro a gente acompanha 2 histórias, né? Elas vão se intercalando nos capítulos, e a segunda história que a gente acompanha ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando a trajetória da Roseli é a história da Nininha, que é uma garotinha e no começo do livro ela tem 6 anos. Ela é a caçula de 5 irmãos e a mãe dela é a Rita, né? É uma mãe que a gente não pode chamar exatamente de uma boa mãe. Na verdade, é bem o oposto disso. A Rita é manipuladora, a Rita é interesseira e ela sai com todo tipo de homem, e por ela não ter com quem deixar a filha menorzinha, que é a Nininha, ela acaba levando a menina para esses encontros. Então ela deixa a Nininha no cantinho do quarto e a menina acompanha tudo que acontece, mesmo sem entender, o que faz com que ela fique bem assustada, né? Por causa dos barulhos que ela escuta, né? Dos gemidos, enfim, da mãe dela. A Nininha fica muito assustada, ela acha que a mãe dela tá sofrendo algum tipo de violência, alguma coisa, ela não entende o que tá acontecendo. E mesmo conforme a Nininha vai crescendo, ela vai acompanhando a mãe nesses encontros, sempre sob a ameaça da mãe, né, de que ela não pode revelar pra ninguém o que acontece nessas saídas que elas fazem juntas. Então nem os irmãos sabem, muito menos o pai, né, deles, que ele existe, afinal de contas, né. Só que ele vive dentro de um quarto, né, prostrado, porque ele sofre de uma depressão muito forte, então ele não consegue fazer absolutamente nada, né. Mal consegue comer, né? E não é só com a Nininha que a Rita é cruel, né? Também ela é com os outros filhos. Uma passagem que eu achei muito marcante nesse livro foi quando ela obriga as crianças a jogarem os cachorrinhos deles um a um no rio para eles morrerem. E tudo isso, na verdade, as crianças não entendem por que a mãe está obrigando eles a fazerem isso, mas tudo isso acontece simplesmente porque os cachorrinhos foram presente de um amante da Rita, que simplesmente largou ela, assim, sem mais explicações. Então ela, com raiva disso, enfim, resolveu que as crianças tinham que se livrar desses presentes. Bom, depois de tudo isso que eu falei pra vocês, né, sobre a trama do livro, acho que vocês já entenderam que a história ela é bem intensa, ela é bem dramática e ao mesmo tempo ela é muito crua. A escrita do autor ela é muito objetiva, ela vai direto ao ponto e não fica se demorando em muitos detalhes e muitas descrições. E um ponto muito positivo, né, que eu achei no livro e na escrita do Jean
é que toda essa carga dramática, né, que a trama traz, ela não é reforçada pelo texto. E esse é um ponto que eu acho que seria até redundante se fosse, né? Por exemplo, o texto do Jean, como eu falei, ele é muito objetivo, ele vai muito direto ao ponto e ele não é sentimentalista, sabe? Tem muitos autores que a gente vê, inclusive autores que tipo, o mundo ama, sabe? Que todo mundo é fã e tal. E que traz histórias muito tristes e fica ainda com o texto, sabe? Grifando aquela tristeza toda, meio que tipo mostrando, olhem, não é suficiente o que tá acontecendo, vocês precisam ver no meu texto que isso é extremamente triste, extremamente dramático, e isso é uma coisa que eu particularmente não curto muito, sabe? Isso foi uma coisa que me agradou muito aqui nesse livro, porque o autor não fica reforçando, sabe? Não fica querendo mostrar pra gente a tristeza, tipo, a tristeza tá na história, a gente enxerga ela, o autor não precisa ficar apontando, sabe? Então ele não é sentimentalista, não tem aquele tom de pena, sabe? Muito pelo contrário, ele não tem pena das personagens dele. Por isso que eu digo, né, que o livro acaba sendo bem cru, né? Porque ele é cruel, né? As personagens sofrem e é assim, né? E uma coisa interessante, apesar de bem triste, é que as histórias que a gente vê aqui nesse livro, elas são baseadas em fatos reais, né? E essas histórias, elas chegaram ao autor por meio de relatos, né, de um psicólogo que ele conhecia, bem experiente, né, com anos de carreira. E esse psicólogo disse que esses casos, né, eram os mais impressionantes da carreira dele, né? Então, por isso, acho que também o autor teve interesse de colocar, né, no papel, de, enfim, criar uma história baseada nesses casos. E eu tenho certeza que a essa altura vocês devem estar se perguntando: será que essas histórias, né, a história da Roseli e da Nininha, se cruzam em algum momento do livro? Pois sim, elas se cruzam, sim, elas se tocam, se influenciam. E o resultado disso é um desfecho que surpreende de verdade e que faz a gente entender, assim, o macro do livro, sabe? Tipo, sabe aquela sensação de a gente ler uma passagem e falar, nossa, então faz todo sentido, sabe? É isso que acontece no final desse livro. Então, olha, Por Uma Vida Qualquer é um livro que eu recomendo fortemente. Eu deixo o aviso aí de que o conteúdo pode ser um pouco intenso, pode ser um pouquinho pesado, dependendo do leitor, né? Para alguns leitores que talvez sejam um pouco mais sensíveis ou que não gostam de histórias com uma carga dramática muito intensa. Mas é uma ótima leitura. É um livro que tem uma atmosfera, assim, de constante tensão, de sofrimento muito intenso. E as personagens, elas penam bastante, né? Rumo a esse caminho, né? De libertação, né? De, talvez, de se livrarem, assim, das dores delas. Eu gosto muito de histórias um pouco mais pesadas, um pouco mais cruas e que tem conteúdo psicológico, então, assim, meio que coroa tudo, né, na minha opinião. No mais, fica aí a dica de um ótimo livro e, afinal de contas, é literatura nacional, né, gente? Acho que é super importante a gente conhecer e dar o devido valor aos nossos autores. Para quem ficou interessado em descobrir essa história, Por Uma Vida Qualquer está disponível em e-book na Amazon. Eu vou deixar aqui o link para vocês irem direto para a página do livro na loja. E é isso, gente. Me contem o que vocês acharam da resenha, o que vocês acharam do livro, se vocês leriam. Um beijão e até mais!